Olá, sejam todos e todas bem-vindos. Estamos dando continuidade ao nosso curso de Biossegurança e Cidadania. Essa aqui é a disciplina Texto Poético e Prosa Literária em Leitura Interdisciplinar. Essa é a nossa aula 2. Eu sou o professor Ciro, que vou estar à frente dessa aula, dando continuidade. Durante essa nossa aula de hoje, nós temos alguns objetivos a alcançar, alguns deles voltados para vocês e outros que têm a ver com o meu interesse pessoal no que nós estamos estudando. Então, eu espero que durante e ao final dessa aula e com a repetição da aula, com os estudos de vocês, vocês tenham condições de compreender o levantamento de dados que nós estamos fazendo aqui, compreender o levantamento de dados que nós estamos fazendo para a contextualização histórica do poema barroco que nós vamos ler hoje, que vocês compreendam a apropriação de leitura pessoal que eu vou compartilhar e que vocês se sintam incentivados a realizar outras concretizações de leitura. E a aula de hoje tem um objetivo pessoal meu de buscar compreender mais a poesia de Gregório de Matos a partir de dados que são aparentemente secundários, mas que na pesquisa que eu tenho feito terminam por ser primordiais para entender esse poeta do século XVII, e eu estou focando em dados relacionados à medicina, superstição, enfim, como é que ele trata personagens na poesia. E, durante a aula de hoje, nós vamos seguir outra vez com esse exercício, com esses objetivos, seguindo a orientação teórica do professor alemão Hans Robert Jauss sobre como é que faz a leitura literária, que é exatamente o que nós vamos fazer. Contextualizar o poema para decodificar a partir do que ele traz de informação da época em que ele foi escrito, no século XVII, e associar com a nossa aula, tá? E com isso nós temos já uma ideia dos dois momentos principais da aula de hoje. Tem esse momento, primeiro aqui, de recuperação dos conhecimentos necessários, em que eu vou trazer o que vocês já dou por suposto que sabem, mas se não sabem vão compreender melhor agora. E depois nós vamos fazer uma leitura corrida do poema que nós vamos estudar. Isso é a primeira parte. Na segunda, nós vamos ver o ataque da bicha de Hércules e vamos decodificar o poema da nossa aula de hoje. E nós vamos tratar na parte 3 do que eu estou chamando de Museu de Novidades. O futuro repete o passado. E eu, quando comecei a ler esse poema que eu vou estudar com vocês hoje, eu pensei assim: será que é possível Gregório de Matos, ao falar de uma coisa lá do século XVII, isso ser atual para nós hoje? E aí é a deixa para despertar a curiosidade, para nós pensarmos o que tem a ver essa imagem aqui de um cemitério. Depois essa imagem aparece maior, para a gente poder ver direito. Mas aqui, um cemitério lá no fundo, com várias, enfim, pessoas enterradas, e aqui pessoas ainda sendo sepultadas. Essa imagem aqui dessa caveira com uma foice, e esses jogadores aqui num estádio vazio. O que isso tem a ver com a poesia do século XVII que nós vamos estudar hoje, tá? Então, que saberes são necessários para nós entendermos o que nós vamos tratar na parte 2 do nosso estudo, certo? Vamos fazer a recuperação de alguns conhecimentos prévios para nos ajudar. Então, nós já vimos, com esse conjunto de imagens aqui, que a Bahia, no século XVII, sofreu muito com uma doença, a febre amarela, que é causada por esse vírus. Está aqui uma imagem dele microscópica, que é um vírus disseminado por um mosquito, o Aedes aegypti, e que as pessoas no século XVII acreditavam que era um cometa que trazia a doença e que era um castigo de Deus, como é representado aí nesse quadro, que nós vimos que aparece em um dos livros que publica a poesia de Gregório de Matos, esse quadro de Bosch, tá? Com uma imagem de fim de mundo. Essa é uma contextualização dessa aula de hoje, tá? E nós sabemos que a Bahia, onde viveu o poeta Gregório de Matos, está aqui um rosto que se atribui como sendo dele, mas ninguém sabe exatamente como ele era. Essa era uma Bahia que tinha índios, e já nessa época em que nós estamos aqui tratando o século XVII, os índios já estavam integrados, de alguma forma, a uma convivência com os europeus, e aqui nós temos uma gravura que representa um índio trabalhando com Tomé de Souza na construção da cidade de Salvador, onde Gregório de Matos escreveu a poesia dele. E essa cidade de Salvador
era uma cidade em que havia engenhos, e nesses engenhos trabalhavam pessoas advindas da África. E aí nós já sabemos que essas pessoas advindas da África, elas vinham com o vírus da febre amarela, e essa febre amarela acabou dizimando muitas pessoas, matou índios que não tinham contato com essa doença, matou brancos, matou muita gente na Bahia. E isso tem a ver com a nossa aula de hoje, tá? Está me ajudando aqui a lidar com a tecnologia, e eu estou conectado com ele aqui como se fosse um apresentador de programa de televisão, o professor Ricardo, que é o nosso coordenador, e pode ser que em algum momento eu tenha que pedir socorro a ele, tá? Ele está ali quietinho, vocês podem ouvi-lo a qualquer momento. Nós também sabemos quem é esse senhor aqui, que é João Adolfo Hansen, e sabemos que pelos estudos dele da poesia que nós vamos estudar, essa foi uma poesia que foi cantada no século XVII, anotada ainda no século XVII à mão, depois ela ficou sendo copiada no século XVIII, dos anos 1700, depois ela foi reunida do século XVIII ao século XIX em livros de mão, manuscritos, e por último ela é editada e hoje ela é vendida pelas editoras, como é o exemplo desse livro aqui que ele lançou em 2013, tá? E nós também já sabemos que essa poesia, ela não tinha a ideia que nós temos hoje de arte, como sendo uma coisa bela para se contemplar. Ela fazia parte das práticas de uso da linguagem, tal como hoje a gente tem videoaula, tem meme, tem, enfim, as várias formas de usar a linguagem com imagem, com palavra. Lá a poesia se servia também para, por exemplo, ajustar mentes e corações à ordem da coroa e da cruz. Então havia um poder estabelecido lá na Europa, que também mandava aqui no Brasil, e essa poesia ela servia para que as pessoas continuassem submissas a esse poder, ou seja, ajustar mentes e corações. A coroa, que era o rei, e a cruz, que era a igreja, tá? Essa poesia servia para defender interesses pessoais, para atacar inimigos e para homenagear amigos. Nós vamos ver que essa coisa de ajustar mentes e corações ao poder estabelecido, ao administrador da colônia, a religião da colônia, e para homenagear amigos, tem a ver com o poema que a gente vai ler daqui a pouco, tá? E nós conhecemos que Gregório de Matos foi chamado de Boca do Inferno, porque ele era virulento, ou seja, ele fazia uma poesia muitas vezes de ataque, que não vai ser o caso da poesia de hoje, mas um dos grandes divulgadores da poesia de Gregório de Matos é Haroldo de Campos, que está aí à esquerda, eu fiz questão de trazer, para a gente relembrar. Tem Augusto de Campos, que é irmão dele, que também é um outro grande divulgador da poesia de Gregório de Matos. Se não fosse, por exemplo, por Haroldo, e se não fosse, por exemplo, por Augusto de Campos, talvez a poesia completa de Gregório de Matos não tivesse nem chegado ainda até nós. Enfim, já é um motivo para outra aula. Então, Augusto de Campos diz, olha, que Gregório de Matos é toda uma época. Quando se fala de poesia do século XVII no Brasil, existiram outros poetas. Por exemplo, o irmão de Gregório de Matos, Eusébio de Matos. Mas são poemas que praticamente não se ouve falar, que não está nos livros didáticos, que não são divulgados. E a primeira pessoa que teve a coragem de publicar tudo que encontrou nos livros manuscritos, sem retirar nada do que ele achou, foi uma pessoa chamada James Amado, que é esse senhor aqui. James Amado é esse senhor, ele é irmão de Jorge Amado, escritor baiano, e esse aqui é a primeira coleção de livros, são 7 volumes. Em 1969 ele publica pela primeira vez o conjunto mais completo possível da poesia de Gregório de Matos. Enfim, tudo isso é importante para a gente entender a leitura que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? E nós sabemos também, por fim, já que a cidade da Bahia era uma cidade em que as pessoas tinham uma vida bastante libertina e que essa cidade era desfigurada e as pessoas estavam ali num estado infra-humano, inferior ao que é aceitável para o ser humano. E quem diz isso é o professor Francisco Ivan da Silva, esse senhor que vocês veem aí à direita, no seu ensaio sobre Gregório de Matos. Ele escreveu, leu a poesia de Gregório de Matos e escreveu para nos ensinar, tá? Eu quero perguntar a Ricardo se está tudo bem até este ponto da aula. Tá ótimo, professor Sidney. Muito bem. Tudo tranquilo? Ok, então vamos avançar. Estamos encerrando a parte dos conhecimentos prévios, que são necessários para ajudar a gente a entender
a leitura que a gente vai fazer já já, tá? E nós vamos ter em nossa mente essa abordagem ampla de biossegurança como tendo uma relação, né, de assegurar a vida, preservar a vida, com sua relação com as condições em que as pessoas se encontram no seu dia a dia, né? Questões relacionadas à miséria, fome, pobreza, elas têm a ver com a proteção à vida. Não é só laboratório, como lá na disciplina, talvez, do professor Ricardo, mas tem uma dimensão de biossegurança na vida. Trouxeram pessoas de outro continente, navios lotados, centenas de pessoas em cada navio, talvez milhares, e quando chegava aqui, ninguém tinha o menor cuidado, como nós já temos a notícia, tá? E essa é a realidade que eu acabo de apresentar. Nesse contexto, você tem um choque, né, do mundo microscópico, muitos indígenas morreram, não foi nem só porque os europeus matavam, mas porque eles não tinham contato, por exemplo, com gripe, e aí os europeus transmitiam e muitos índios morriam, tá? E nós já temos a notícia de que uma epidemia é um ataque simultâneo de uma doença em indivíduos de uma população ou de um país, de uma região. Já sabemos que houve a epidemia de febre amarela, que matou muita gente na Bahia, e também no Recife, que eram grandes cidades para os padrões do século XVII, tá? E, enfim, a mortalidade é a taxa de morte decorrente de uma etiologia. A etiologia é o estudo das causas, específico ou geral em uma determinada população, em um determinado período. Então, não se sabia a origem da morte das pessoas lá na época do século XVII, e nós já sabemos que isso era atribuído a uma ação divina. E aí a leitura de hoje já tem por pressuposto esse ensinamento que a gente apresentou, tá? E aí eu vou fazer uma leitura corrida do poema, para depois fazer a decodificação das partes que ficam um pouco difíceis de a gente entender, se não for num processo de pesquisa ou de aula. E, por último, eu vou mostrar como eu constatei que o poema que eu vou ler agora, ele está totalmente sintonizado com o que está acontecendo agora, se nós fizermos a relação, né? O nexo com a nossa época, nós vamos ver que tem muitas similaridades, tá? Então, vamos lá, leitura do poema. Esse poema, ele descreve a deplorável peste que padeceu a Bahia no ano 1686, a quem discretamente chamaram bicha. Nós já temos a notícia do que é, porque variando os sintomas, para que a medicina não soubesse atalhar os efeitos, mordia por diferentes bocas, como a bicha de Hércules. E aí sabemos que é um animal mitológico que guardava ali a passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos e que tinha várias cabeças, né? Então é a metáfora, a doença como esse monstro. Também louva o caritativo zelo de algumas pessoas com os enfermos, né? E o nome desse texto, o gênero dele é romance. Então eu vou fazer aqui uma espécie de declamação. Vamos lá. Deste castigo fatal que outro não vemos que iguale, serei mercúrio das penas e coronista dos males. Tome esta notícia à fama, para que voe e não pare, e com lamentáveis ecos soe numa e noutra parte. Ano de 1686, se contar se pode por admiração, escute os circunstantes. Chegou a morte à Bahia, não cuidando que chegasse, aqueles que não temiam seus golpes por singulares. Representou-nos batalha com rebuços no disfarce, facilitando a peleja para segurar o saque. Mas, tocando a degolar, levou tudo a ferro e fogo, divertindo a medicina com variar os achaques. Fez estrago tão violento em discretos, ignorantes, em pobres, ricos soberbos, que nenhum pôde queixar-se. Ao discreto não valeram seus conceitos elegantes, nem ao nécio o ignorar, que ofensas hão de pagar-se. Ao rico não reparou de seu poder a vantagem, nem ao soberbo o temido, nem ao pobre o humilhar-se. Ao galante o ser vistoso, nem ao polido o brilhante, nem ao rústico descuidos, de quem há a vida acabasse. E se algum quis de manhã rosa brilhante ostentar-se, chegava a morte e se via funesta pompa de tarde.
emudeceu as folias, trocou em lamentos bailes, cobriu as galas de luto, encheu de pranto os lugares. Foi tudo castigo em todos, por esta e aquela parte. Se aos pobres faltou remédio, aos ricos sobraram males. Para o sexo feminino veio a morte de passagem, deixando-lhe no que via exemplos para emendar-se. Nos inocentes de culpa foi a morte relevante, que tanto a inocência livra, quanto condena o culpável. Pela caterva Etiópia, a morte, passou tocando o rebate, mas corpos que pagam culpas, não é bem que a vida faltem. Já se via pelas ruas, de porta em porta chegasse, um devoto teatino intimando a confessar-se. Quem para a morte deixara negócio tão importante, porque as lembranças da vida negam da morte o lembrar-se. Os campanários se ouviam, uma hora e outra dobrarem. Despertadores da morte, porque aos vivos lhe lembrasse. Fez abrir nos cemitérios em um dia a cada instante para receber de corpos o que tinha de lugares. Foi tragédia lastimosa em que pode ponderar-se que a terra, sobrando a muitos, se viu ali que faltasse. Os que nela não sabiam quantos vivos hoje cabem numa sepultura a três, quero dizer, a três pares. Viam-se as enfermeiras de corpos tão abundantes, viam-se as enfermarias de corpos tão abundantes que sobrava a diligência para que a todos chegasse. O remédio para as vidas era impossível achar-se, porque o número crescia cada minuto e instante. Titubeava Galeno com a implicância dos males, porque o tributo das vidas mandava Deus que pagasse. O senhor Marquês de Mina, que Deus muito nos guarde, zeloso como cristão, liberal como Alexandre, previu para a saúde, para que em tudo acertasse, dividirem-se os enfermos por casas particulares. Este zelo foi motivo de que todos, por vontade, digo os possantes, mostraram serem próximos amantes. Havia um novo hospital, onde se admirou notável o zelo de uma senhora, Dona Francisca de Sande, mostrando como enfermeira o desvelo em toda parte e administrando a mesinha a quem deviam de dar-se. Consolando a quem gemia, animando os circunstantes, tolerando o sentimento de que assim não acertasse. Não reparando nos gastos da fazenda, que eram grandes, porque só quis reparar vidas por mais importantes, o Marquês como senhor quis em tudo aventejar-se, abriu para a pobreza os tesouros da vontade, repartia pelos pobres esmolas tão importantes que o seu zelo nos mostrava querer que nada faltasse. Publicando geralmente que a ele os pobres chegassem, porque é o remédio de todos, sua excelência não falte. Mas se estava desqueixoso, que muito passasse avante este castigo de culpa, mais que inclemência dos ares. Finalmente que a Bahia chegou a extremo tão grande, que aos viventes parecia querer o mundo acabasse. Põe a morte cerco às vidas, tão cruel e exorbitante, em 3 meses sepultou da Bahia a maior parte. Ah, Bahia, que puderas de hoje em diante emendar-te, pois em ti assiste a causa de Deus assim castigar-te. Mostra-se Deus ofendido, nós sem culpa que dar-lhe. Emendemos nossos erros, que Deus porá termo aos males. Eu pergunto ao professor Ricardo, tudo ok por enquanto? Tudo ok? Tá ótimo. Tudo ok? Vamos passar para a nossa parte 2 da nossa aula. A parte 2, e nós vamos decodificar o poema, algumas partezinhas que nós não tenhamos conseguido entender, mas me parece que deu para perceber o geral, né, do entendimento do poema, porque a linguagem dele não é tão fora de atualidade assim, mas tem umas coisas que são importantes para ficar na cabeça da gente quando a gente está numa aula, tá? Vou compartilhar com vocês aqui a parte 2 agora. Compartilhou aí, Ricardo? Sim, compartilhou. Compartilhou, né?
Já posso continuar? Pode botar o zoom ali do lado dos 125%, bota na tela cheia. Pronto, tela cheia. Para ficar melhor para todo mundo. Vamos lá. Texto poético em prosa literária. Pode ampliar um pouquinho no Ctrl. Essa é a parte 2 da nossa aula. E eu chamei essa parte de O Ataque da Bicha de Hércules. Vamos decodificar para ficar mais claro cada parte do poema, certo? Então, o que é mais relevante para nós agora é essa parte que está aqui logo abaixo de cada trecho que nós vamos ver, certo? Então, essa bicha de Hércules é um ser mitológico, né, que era o guardador da entrada, isso a gente já sabe, que a didascalha, essa parte do título que a gente leu, ela foi acrescentada ao poema depois de escrito, que esse poema foi primeiro recitado e tocado, né, como um romance, que vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver se tem uma ferramenta aqui de destaque. Tem ferramenta de destaque no... Uhum. Find, Prime, Rotate, Make, Zoom, Select. Tem não. Tem não. Find. Deve ser porque está em tela cheia. Isso depois, se for o caso, o professor Ricardo vai cortar, senão vocês têm um pouquinho de paciência aí comigo. Make, Zoom, Select, Rotate. Não tem. Não tem, Ricardo, destaque, ó. Vê ali em Tools, lá em cima, à direita. Aí. Uhum. Infelizmente, eu vou ficar sem essa ferramenta. Tá certo, não. Vai assim mesmo. Eu vou mostrando com a mãozinha. Bota a tela cheia de novo. Então, eu vou usar o touch do computador, então. Ficou bom. Então, a aula 2, eu estou chamando a aula 2 de O Ataque da Bicha de Hércules. Eu coloquei com U, mas é com O. Decodificação de um poema não teria esse ponto e vírgula aí, tá? Então, nós já sabemos que essa parte inicial que vocês estão vendo aqui é o que se chama de didascalha. Aí, na verdade, o Hércules é porque no século XVII eles escreviam com U, por isso que eu coloquei com U, dei Ctrl+C, Ctrl+V aqui no poema. E o poema eu dei Ctrl+C, Ctrl+V do livro também. Então, vocês vão... Não é só esse tipo de marca que aparece do século XVII preservado nesses poemas. Por exemplo, esse texto que nós vamos ler, isso tem de ficar na aula, viu? Esse texto que nós vamos ler, ele não serve para a gente aprender pontuação, porque a pontuação, ela era empregada, a vírgula, o ponto, de acordo com o que aquele que ouvia o poema entendia que era para marcar a oralidade. Mas hoje não se tem mais a pontuação como guiando a oralidade. A pontuação é uma convenção para a gente escrever, não tem a ver mais com a oralidade. Algumas vezes coincide, mas não é obrigatório, tá? Então, não serve para estudar pontuação esse texto de Gregório de Matos. É para a gente pensar a nossa época e curtir um texto que, a meu ver, é legal de ler. Então, o romance era um poema cantado, de forma improvisada, em público, ao som de uma viola, e depois as pessoas foram copiando, e depois essas cópias foram sendo reunidas em livro, e finalmente nos manuscritos que chegam até nós, certo? Então, Mercúrio, do trecho inicial, né, desse Mercúrio, desse castigo que ocorreu, o poeta se coloca como personagem que quer ser o Mercúrio, ou seja, Mercúrio é o deus mensageiro mitológico romano e é o deus também da eloquência, ou seja, o poeta ele não quer só relatar, ele quer relatar de um modo que nos impressione, que nos envolva, certo? E o coronista é uma forma antiga de dizer o cronista, aquele que conta uma história, um fato do cotidiano, certo? E quem é essa Fama que aparece no texto? Tome nesta notícia Fama. É a deusa mitológica que trazia notícias tanto boas quanto ruins. No caso do nosso poema, são notícias ruins, né? Aí a gente tem a expressão, vai fazer a fama, ou tem uma má fama, vem daí, vem da mitologia. Então, esse ano de 1686, Gregório de Matos morre em 1695.
Então, nessa época, o Brasil passava por crise de moeda, não tinha dinheiro. Não é que o povo não tinha dinheiro, é que faltava dinheiro na colônia. O dinheiro, nessa época, ele era de ouro e prata. E não era como hoje em dia, que a moeda não tem um valor em si mesmo. Na época, era o pedaço de ouro tinha um certo valor, o pedaço de prata tinha um certo valor. Então, o contexto do poema que nós vamos ler, e vão pensando no nosso contexto hoje, brasileiro, internacional, enfim, era um contexto em que faltava dinheiro em circulação. Não falta dinheiro em circulação, mas tem outros problemas na nossa crise aqui, tá? Faltava comida. Não é que faltava comida para pobres só, é que faltava comida na colônia, tinha uma crise de abastecimento. Não bastasse isso, vem a doença, né? Tinha também inflação, os alimentos estavam caros, porque tinha pouco alimento, né? Tinha também a crise de população, faltava mulheres, só vinha um para trabalhar, e tinha poucas mulheres para, enfim, formar famílias, que não era interesse de Portugal e Espanha que aqui tivesse famílias, né? E a crise na saúde, com essa epidemia de bicha, né, no Nordeste, entre 686 e 690, e a crise do açúcar, que estava com o preço cada vez menor, e logo o poder público estava arrecadando menos dinheiro. E aí a gente viu como é que agiu o Marquês, que era o gestor, e isso vai ser retomado já já, certo? Essa citação aqui serve para dizer que o povo clamava, o povo estava sofrendo, e os órgãos gestores, que eram, tá aqui, ó, nas atas e cartas da Câmara, a Câmara que administrava a colônia, que participava da administração, ela repercutia esse clamor desse povo, que aparece no texto de Gregório de Matos. Isso é o professor João Adolfo Hansen, com o professor Marcelo Moreira, que dizem, né, que a ata e carta da Câmara trazia esses eventos de sofrimento do povo, e aí apareciam as expressões, olha, cadê as expressões? Está aqui. Ruína de todo este povo, clamor geral, clamor dos pobres, sentimento geral, dor geral. E esse corpo místico, onde tem corpo místico, leia-se, o poder público que administrava, que se tinha como sendo escolhido por Deus, o rei governava em nome de Deus, e a igreja que falava em nome de Deus tinha medo de perder o poder devido a tamanho que era o sofrimento que existia nesse cenário que nós estamos aí pensando, e vão pensando também junto comigo, essa nossa época, a que pode levar, em última consequência, uma desagregação dos laços sociais, se quem administra, se quem governa, não ouve o povo, né? E aí mais um trechinho para a gente ver que havia também, ó, chegou, não cuidando que chegasse àqueles que não temiam. Então lá também tinha quem negava que poderia vir uma mortandade para todo mundo. Nós já sabemos que quem trazia pessoas da África para vender sabia que aquelas pessoas podiam transmitir algo que não se sabia cientificamente o que era, mas essas pessoas queriam era vender, pegar o dinheiro de volta e ir em busca de outras pessoas para vender aqui, e não se preocupava com a saúde pública, com a biossegurança na Bahia, né? Também tinha os negacionistas, né? Então, essa doença ela tinha múltiplos sintomas, rebuços no disfarce é isso. Múltiplos sintomas ninguém conseguia tratar com facilidade, né? Divertindo, a medicina para nós é ironia, né? Divertindo, não tem nada de divertido nisso, né? Na verdade, a medicina estava ali, ela tendo dificuldade de dar conta dessa doença. Então, fez estrago tão violentos, indiscretos, quer dizer, atingiu a todo mundo, né? E o que é um discreto? Aí o professor João Adolfo Hansen também pesquisou o século XVII para nos dizer, né? Era o tipo erudito, ou seja, aquele que tinha conhecimentos e conseguia associar conhecimentos. Era o conhecedor das artes da memória, ele memorizava muito bem as coisas, e ele conhecia os temas, lugares comuns, que eram os temas que eram tratados em poesia, tá? Então, digamos assim, as pessoas cultas da época também morreram, não escapou. Não foi só o trabalhador que tinha contato, não foi só o indígena em contato com o africano que o indígena morreu por causa de trazer o vírus da febre amarela para o Brasil. Morreu todo tipo de gente, né? E essa poesia que quer ser cantada como inspirada pelo deus Mercúrio, né? Que leve a fama desse poeta por uma deusa chamada Fama, ela vai fazer uma coisa que vocês vão perceber, ela vai sempre trazer coisas contrárias, que se chama de antíteses.
pobre e rico, por exemplo, nesse trecho que a gente acabou de ler, né? E outra vez que nem pobre nem rico se queixam, que ela atinge todos. Isso para nós eu leio como uma ironia também, e quem vai se queixar de ter uma doença terrível que mata, né? Então é a ironia, a maneira do poeta de ser meio até, meio não, de ser sarcástico, de ser cínico ao fazer o texto, né? É igual o corona, não? Ninguém pode se queixar, morre todo mundo, né? E aqui mais uma vez a antítese rico-pobre. Quem era rico? Eram os brancos proprietários de engenho, como era a família de Gregório de Matos. E quem era pobre? Eram os negros e os índios escravizados na plantação, tá? Todos eles foram atingidos. O galante, ou seja, aquele que se destaca pela elegância, o amável com as damas, o galanteador, morreu também. O rústico, o grosseiro, camarada do campo, ou enfim, não que quem seja do campo seja grosseiro, mas o rústico também morreu, tá? E aqui na poesia também do Gregório de Matos aparece o que se chama de paradoxo, que ao invés de você colocar duas coisas que são, digamos assim, diferentes, o contraponto uma da outra, meio que inseparado, o rico, o pobre, você junta funesta pompa. Quer dizer, quem queria fazer festas, enfim, ir para a rua, enfim, frequentar todos os espaços da cidade que estava contaminada, acabou querendo festa de dia, mas à noite teve uma morte, né? Então tem aí, o que é funesto? É o que é mortal, é o que é, enfim, por extensão é aquilo que provoca aflição, algo lamentável. E a pompa é a coisa bonita, né? A coisa magnífica. Então aí você tem um paradoxo, né? Funesta pompa. Era isso que recebia. Vamos pensando se não tem algum exemplo que vocês lembrem de notícia de alguém que foi para a festa no nosso tempo e terminou foi morto, né? Antítese, mais uma vez, né, cobriu as galas de luto, quer dizer, todo mundo muito pomposo e arrumado, mas na verdade foi o sentimento de tristeza profunda pela morte de alguém, né, como vocês têm aí, que é o luto, tá? Quando eu ponho a mão aqui é porque eu estou manejando a tela para ficar melhor para vocês verem, tá? Então, mais uma vez, né, a antítese, o pobre, rico, faltou, sobrou, quer dizer, faltou remédio, sobrou males. É outra coisa que ajuda a gente a perceber a poesia de Gregório de Matos melhor, é o jogo de contraste, né? E essa poesia, ela tem a marca de algumas coisas que hoje nós censuramos, mas que no século XVII era totalmente um lugar comum, era um tema que se repetia na poesia daquele povo que atribuiu a Gregório de Matos parte da poesia que uma população construiu. Para o sexo feminino ver a morte de passagem, deixando-lhe no que via exemplo para emendar-se. Então, a isso se chama misoginia, que é o quê? É o ódio ou aversão às mulheres, que também é aversão ao contato sexual com as mulheres. Então, essa poesia do século XVII, ela é misógina, ela sempre tem uma censura em relação à mulher, sempre tem algo negativo em relação à mulher, tá? Aí aqui eu faço a pergunta, poupou os inocentes? Veja se vocês decodificam melhor do que eu esse trecho, é como eu estou entendendo. Nos inocentes de culpa foi a morte relevante que tanto a inocência livra quanto condena o culpável. Me parece que tem uma fala aí meio mística de que a doença não pegaria crianças, né? Porque a morte ela poupa os inocentes, tá? Por enquanto tudo bem, Ricardo? Tá, tudo bem, o ritmo bom. Tudo bem, né? Vamos lá, então. Decodificando aqui. Pela caterva Etiópia, a morte passou. Veja a morte como um ser que vai passando, e a gente vai mostrar daqui a pouco a imagem que tinha na mente do povo no século XVII, tá? Então, é uma discriminação racial? É sim. Eu fui pesquisar e descobri que esse caterva Etiópia é uma referência à população africana que aqui vivia. Esse caterva é uma forma pejorativa, né? De se referir a um grupo de pessoas como sendo vadios, desordeiros, tá? E Etiópia é sim uma referência à escravidão. Diz aqui o professor João Adolfo Hansen, né? Que se lê de um modo pelo qual o escravo se constitui como um dos termos da definição do homem livre, definição que exclui, ele é o outro. Então esse personagem que testemunha os fatos da Bahia e que fala
chamando um deus mitológico para inspirar e que pede a uma deusa que leve a fama dele como quem testemunha aquela mortandade, ele coloca o escravo como um outro de quem ele se exclui. Ele é algo superior. E aí você tem a diferença de tratamento do inocente para a caterva etíope, que é uma maneira de se referir a grupos de pessoas advindas da África para trabalhar aqui no Brasil como escravos, tá? Então, neste caso, a morte deles, tudo bem, tinha que morrer mesmo. É como eu estou lendo, pode ser que não seja a melhor leitura, tá? Agora, deixa eu voltar a isso aqui, porque é importante que eu diga uma coisa para esclarecer mais ainda. Se vocês forem ao YouTube e olharem lá, procurarem pelo TED Pintor do Brooklyn, vocês vão ver que existe um grande ativista, artista norte-americano, que faz uma leitura de uma pintura e faz uma fala sobre a vida dele como descendente de africanos que moram nos Estados Unidos, um país que também teve escravidão, e vocês vão ver lá a imensa defesa dele de que as marcas que existem da presença de pessoas escravizadas, no caso, pessoas negras escravizadas, essas marcas têm de ser compreendidas. Ele faz a denúncia dizendo que no quadro que ele analisa, coloquem lá, pintor, coloquem TED no YouTube, TED, pintor, Brooklyn. Aí vocês vão encontrar essa palestra que ele dá, em que ele diz que havia mais informações sobre a renda da roupa de uma personagem do quadro pintado do que sobre um homem que era escravo da família que está ali do lado. E ele disse que isso é uma coisa que não pode acontecer. Então, na hora de colocar esse texto, eu fiz questão de colocar o completo e fiz questão de comentar isso aqui, porque eu aderi à tese dele. Quem tiver uma melhor forma de compreender essas questões, eu também respeito, mas eu tive adesão a esse artista militante da causa, da denúncia desse fato histórico da escravização de pessoas. Isso está na poesia do século XVII também. Então, essa parte ficou muito clara, né? Antítese, morte e vida, que as ruas ficaram tomadas por pessoas doentes, mas tem uma coisa aqui a mais, um pouquinho codificada. Veja só, teatino. Já se vê um vigário, um devoto teatino, intimando a confessar-se. Vai a todo mundo dizendo, já que você vai morrer, se confesse. Eu não sei se era cobrada alguma taxa no século XVII pelos ritos da igreja. Eu não sei se hoje a igreja cobra algum valor, alguma taxa por confissão, mas, enfim, fica como uma coisa para a gente pensar. Mas, de toda forma, o texto não trata de modo muito respeitoso, não. Essa marca que já se via pelas ruas, de porta em porta chegasse, traz assim uma imagem de algo digamos assim, de oportunismo da parte desse devoto teatino, que eu fui ver o que era devoto teatino, tem aí a etimologia, quer dizer, é o que pertence à ordem dos caetanos, aí eu não fui além, né? O que são os caetanos? Mas era um grupo de religiosos católicos que, na verdade, era assim, era alguém que era de um grupo e ia para outro, e que, na verdade, usa-se essa expressão teatino para designar aquele que não pertence a lugar nenhum. Ou seja, era alguém que não era assim tão engajado em uma ordem, tão comprometido com a missão de algum grupo católico, que era o que dominava no século XVII. Na Bahia não existia outra forma de cristianismo, essa era oficial e era a que se instaurava lá. Então já era só saber que alguém ia morrer, já ia lá um devoto teatino, que era de uma ordem, estava em outra, procurando que a pessoa ali se confessasse, tá? E aí os campanários, o que é isso? Isso aí é o que se chama de metonímia, é quando a gente usa uma marca pelo produto, né? Chama a marca do produto em vez de dizer esponja de aço, né? E por aí vai. Então, na verdade, se ouviu os sinos, né? A igreja anunciando que muita gente estava morrendo, enfim, anunciando a calamidade. Campanário é a torre da igreja, tá? E aí esse aqui ficou muito claro, que os cemitérios, né, a cada dia eram abertos, e aí as pessoas eram enterradas, né? Aqui o que se chama de hipérbole, né? O exagero, talvez, não sei. Quer dizer, numa sepultura há três, quer dizer, há três pares. Numa sepultura só, não iam só 3 pessoas, iam, na verdade, 9, né?
é o que... Não, em 3 pares, iam 6. 6 pessoas, né? Na poesia de Gregório de Matos é apresentada essa calamidade aí que a Bahia vivenciou. Aí se encaminha para o final, né? Que tinha enfermarias lotadas, enfim, e faltava remédio e sobrava morte. E aí vem mais uma parte aqui para a gente decodificar, né? Titubeava Galeno com a implicância foi se você for que ele também trabalhava em hospital como profissional de saúde e ele fotografando pessoas reagindo. Oi, Ciro, deu uma travada, mas pode continuar. Certo. Tá me ouvindo bem? Pode continuar. Então, titubeava Galeno significa que a medicina já estava ficando sem ter muito o que fazer diante de tanta catástrofe, né? E aí o Marquês de Minas é Antônio de Souza, ele era aquele que governava o Brasil, a Bahia era a capital do Brasil nessa época, né? Era ele que governava e ele atuou, segundo o poema, de modo muito generoso. Não dá para a gente acreditar 100% que, que tenha sido assim. Pode ser muito bem um poema somente para ganhar a benesse e a simpatia do governante e para acalmar as pessoas da época e fazerem com que elas acreditassem que o poder público, né, o poder estabelecido, ou seja, o Estado, ele estaria fazendo tudo que poderia. Ele era aquele que, governador e capitão-geral. Ele tinha o poder de administrar e tinha o poder de polícia também sobre a vida das pessoas, tá? E Alexandre, eu pensei, será que é o personagem histórico Alexandre o Grande? Aí eu fui procurar, dei um Google, né, joguei lá na internet, fui ver, aí tem um relato de alguém da época dizendo que Alexandre o Grande, ele era, como vocês podem ler aí, tão liberal que frequentemente dava o que nem mesmo aos deuses se ousava pedir. Então é mais uma informação de cultura que o poema de Gregório de Matos traz, porque ele quer ficar famoso, né? Ele quer que a fama leve, que ele não é só aquele que relata o que está vendo, mas também alguém que tem a habilidade dada pelo deus Mercúrio para trazer, né? Então, será que esse governante foi tão bom quanto Alexandre o Grande mesmo? Ou até mesmo será que Alexandre o Grande foi tão bom assim, ou se não, será que não é conversa de político, né? Mas, de qualquer maneira, a gente decodifica essa parte, né? O Marquês de Minas é Antônio de Souza, que viveu de 644 a 721, e que, na época, ele era o governante do Brasil. E Alexandre seria, na minha leitura aqui, uma referência à generosidade de Alexandre o Grande, um lendário personagem histórico, guerreiro que morreu aos 48 anos, diz a lenda que de pura exaustão, porque nunca perdeu uma batalha, tá? E aí chega ao ponto para eu chamar a atenção para a reflexão da nossa aula, que é o Estado humano frente ao Estado moderno. Então, nessa época aí é o período que se chama período moderno, século XVII e tal, e qual é a condição do ser humano nessa época aí, não é? Ele não tem o direito à ideia de cidadania, como vocês já podem saber. Não existe a ideia de brasileiro. Brasileiro era quem cortava pau-brasil. Quem nascia aqui, filho de portugueses, não era brasileiro, era mozambo. Não tinha a ideia de direitos, apesar de que existia a Câmara em que era debatido questões do interesse da colônia. Mas a ideia de votar e ser votado, de exercer direitos, de participar do poder, não existia. De qualquer maneira, pelo menos a ideia de que o Estado foi lá e, na pessoa do governante, atuou para tentar preservar a vida das pessoas, o texto traz o relato, né?
E aí havia um hospital em que trabalhava a dona Francisca de Sande. Eu pesquisei nesse site aqui, Mulher 500, e vi outros sites na internet para descobrir que ela é considerada como sendo uma das pioneiras da medicina. Ela é considerada pela historiografia como sendo realmente existente, como sendo uma personagem que atuou como médica, médica não, como enfermeira, como cuidadora de pessoas que estavam com aquela doença, levando para a própria casa dela. Ricardo, se você falar, fica gravado. Fica assim. Então, diga aí aquela sua história, da história da lâmpada. Quem é a pioneira da medicina e por Sim, que a lâmpada? a pioneira da enfermagem, né, já na Europa, né, a Florence Nightingale. Tem o símbolo da enfermagem, aquela lâmpada do Aladim, né, lâmpada maravilhosa, porque durante as batalhas medievais, as senhoras da igreja, né, elas iam até o campo de batalha de noite, né, depois da batalha, para recolher os feridos, para trazer para... Existia uma convenção de você não atacar, né, essas pessoas, né, e cada exército tinha suas enfermeiras, né, trazia os seus lugares. Então é o símbolo do cuidado, né, de você estar de plantão, de você estar noite e dia cuidando do enfermo. Então, nesse contexto aí, a lâmpada, a gente vai ver daqui a pouco a lâmpada com outro sentido, mas nesse contexto aí do símbolo da enfermagem. Então, isso serve para a gente ver como a ideia de Sim, hoje, enfermagem... professor Ciro, hoje também é o dia do enfermeiro, né? Hoje, dia 12 O de 12 maio, de maio, né? 12 de 12 maio, de que a gente está maio. gravando essa aula, é o dia do enfermeiro. Uma bela sincronia aí para nós, né? Então, essa senhora aí, Francisca de Sades, ela aparece na poesia e ela é considerada como sendo a pioneira da medicina não, da enfermagem no Brasil. E com esse relato do professor Ricardo, nós temos a notícia de que a ideia de enfermagem aparece no texto enfermaria, né? Ela já existia no século XVII. E eu fui colocar mesinha, porque a gente pode pensar hoje que mesinha é uma mesa pequena, né? E que seria a metonímia de que ela usava mesa para tratar, etc., mas não tem nada a ver. Mesinha, na verdade, está na origem da palavra medicina, é uma das palavras que vai se misturando com outras até gerar medicina, enfim, e ela é usada como sinônimo de drogas, de medicação, enfim, de alguma coisa que se dá para tratar alguém, né? Então ela, olha, administrando a mesinha a quem devia de dar-se. Ela exercia a função que até hoje, Ricardo pode me corrigir, que ele tem conhecimento de enfermagem, que convive há 15 anos, né, ou mais. Enfim, até hoje uma das funções primordiais da enfermeira é medicar os pacientes, né? E ali no século XVII já tem essa imagem, disse direitinho, né? O médico Então, prescreve e a então enfermagem administra. pronto. O Marquês, né, que é esse senhor que governa e que tem o poder de polícia e o poder de executar as leis, enfim, na colônia, esmolas não é no sentido negativo que hoje a gente poderia dizer. Esmola tem a ver na sua origem, tá aí a etimologia, que é a origem da palavra, né, com piedade, compaixão, ato caritativo. Então vocês fiquem pensando, esse ser humano, diante do poder instituído, que traz pessoas da África, que mistura com pessoas daqui, que só pensa em mais lucro, mais lucro, mais lucro, para mandar para a colônia. Ninguém vinha para cá querendo construir algo benéfico na colônia, queria vir se enriquecer. A família de Gregório de Matos veio para cá construir um guindaste para carregar os navios com açúcar, e Gregório de Matos, ainda jovenzinho, vai embora para a Europa para estudar. Isso está tudo documentado. A biografia dele hoje já é amplamente documentada. Então, não tinha interesse que nós aqui melhorássemos como lugar e como povo. Enfim, não existia esse sentimento de eu tenho direito à vida, como hoje nós temos, porque o SUS, a Constituição, nos garante. E aí fica muito engraçado ver uma pessoa pobre, moradora de periferia, ser contra o SUS, não é querer que o SUS melhore, é ser contra o SUS e ser contra a Constituição, quando é o único amparo que tem para salvar a vida dele, que em outros países que não tem, as pessoas morrem à míngua. Se derem uma pesquisa na internet aí, vocês vão ver como essas coisas acontecem, tá? Ou então perde tudo que tem, simplesmente porque colocou um gesso numa perna, vem depois a justiça e tira a casa da pessoa, ela vai morar na rua com a perna sã, mas perdeu a casa.
Tá? Então, esmola aí é caridade. Então, esse ser humano, o estado do ser humano frente ao estado instituído no século XVII, era um ser humano que necessitava da caridade. E parece que hoje em dia ainda tem gente que quer que a gente permaneça assim, né? Ao invés de ser sujeito de direito, é um sujeito precário que precisa de caridade, né? Em precarização. Mas, enfim, terminando o poema, esmola é caridade, não é coisa negativa para aquela época, não. Então, Deus está inclemente, ou seja, ele não desiste do castigo. Ele vai até o fim, e é essa imagem que o texto traz, ele não quer perdoar. Aí é curioso, porque eu pergunto, o governante não fez mais porque ele estava lutando contra a vontade de Deus? Quer dizer, será que esse poema, ao ser declamado, recitado, manuscrito e passado de pessoa para pessoa, conseguiu criar essa imagem na cabeça das pessoas do século XVII? Não temos como saber, mas parece que o texto seria muito bom para isso, né? O governante não fez mais porque Deus era que queria que o povo morresse. E que o povo morresse pelo quê? Né? Por causa dos seus pecados. Né? Deus estava ofendido e as pessoas é que estavam gerando toda aquela calamidade por seus pecados. E aí, para terminarmos a decodificação, eu escrevi uma dissertação chamada Deus e o Diabo na Poesia de Gregório de Matos, está na internet, quem quiser procurar, em que eu fico comparando os poemas de Gregório de Matos com textos da Bíblia, sempre com essa imagem de Deus e do diabo, como é que isso aparece na Bíblia e como é que aparece em Gregório, tá? E aí esses dois estudiosos, né, João Adolfo Hansen e Marcelo Moreira, eles dizem que todos os poemas de Gregório que eles publicaram, eles têm como protagonista o próprio poeta. Ele é a figura mais relevante. Nesse nosso texto, ele quer ser o inspirado por Deus, que ganha uma fama mandada por uma deusa também, tá? E esse poeta, ele instaura a imagem dele, eu não vou ler a citação toda, mas eu estou explicando. Ele instaura a imagem dele e ele é uma pessoa que ele tem por intenção ou sorrir, ou zombar, ou censurar, ou seja, dizer que está errado, ou vituperar, que é o que? Agredir, ou, catolicamente, o que ele faz? Ele faz uma doutrina. Ele coloca na cabeça das pessoas uma verdade para ser considerada a melhor, tá? Então é essa a ideia. E aí, por fim, o que eu digo a partir desse poema é que a poesia, seja satírica ou não, que não é o caso dessa, a poesia do século XVII, ela tem por intenção manter o sistema de crenças. Uma doença viral disseminada na América pelo trafegar, né, da África para cá, via oceano, pelo tráfego de pessoas da África advindas via tráfico de seres humanos, aí eu estou considerando uma coisa ilegítima desde o começo, mesmo que na época fosse aceito, eu já estou dizendo que era um tráfico de seres humanos em escravidão, é tido como castigo de Deus. Quer dizer, o que é uma doença disseminada por algo que hoje a gente não tem como aceitar, embora o mundo ainda enfrente gravemente casos de trabalho escravo, mas o mundo civilizado não aceita, o castigo divino aí era tido como o responsável pela doença e não um fato histórico e um fato realizado pelo ser humano. Até aqui tudo bem, professor Ricardo? Tudo bem. Deus queira que esteja gravando direitinho. Então, o que eu vou fazer agora é passar para a nossa parte 3 da nossa aula. Nessa parte 3, eu vou compartilhar uma atualização de nossa leitura e eu vou fazer um fechamento aqui no final dela mesmo, realizando uma espécie de revisão com aquilo que me vier à mente como sendo mais importante, certo? Lembram do que eu tinha como hipótese inicial da nossa aula, na minha mente? Será que é possível... Professor Ricardo, já visualiza aí a parte? Já dá para ver, tela cheia. Dá Né? para ampliar a tela lá, né? Isso. Será que é possível essa poesia... Agora, o que vai mais interessar a gente é o que está do lado direito.
para entender melhor agora o que tem do lado direito, precisa ver de novo a parte 2, se for o caso, tá? E a minha coluna da esquerda é tudo que eu já falei na parte 2, certo? A coluna da direita é o que eu vou dizer a partir de tudo que eu já disse. Então, lembram que eu tinha na minha mente, que a parte 3, ó, Museu de Novidades, Futuro Repete o Passado. É um trecho de uma canção cantada por Cazuza, né? Que é O Tempo Não Para. Então, como é que eu vou interpretar esse poema? Vocês busquem na imaginação de vocês, no repertório de vocês, o que ocorra, que possa também associar para enriquecer a leitura, mas eu fiz um apanhado de fatos de agora que poderiam ser ilustrados pelos versos do século XVII, da poesia de Gregório de Matos. Então, veja, isso aqui é uma das folhas de rosto dos livros manuscritos de poesia de Gregório de Matos, tá? E é curioso porque essas partes que vocês veem, aqui os anjinhos no céu, e aqui uma personagem mitológica de um lado, que é a deusa Minerva, e aqui do outro lado, que é o deus Hermes, ou Mercúrio também chamado, é, na verdade, um pedaço de papel que foi colado aí para poder ser vendido mais caro, porque os livros de mão eram muito caros. E, na verdade, a figura completa é essa imagem que vocês estão visualizando aí, tá? Que é uma marca de uma editora. Como hoje em dia qualquer livro pode ter uma marca, eu queria até, se eu pegasse um aqui para mostrar, ficaria mais vívido. Pronto, como os livros têm editora Manoli, dá para ver, professor? Dá para ver, sim. Pronto, então aqui é uma pessoa andando com um livro, né, e embaixo o nome da editora, editora Manoli. Isso que vocês estão vendo na tela é a marca de uma editora que havia lá na Antuérpia, que vendia muitos livros para a Espanha na época, enfim. E eu vou explicar em 3 segundos para a gente entrar na minha hipótese de hoje, né? À esquerda seria dia, escrito aqui. Não. À esquerda, noite, escrito aqui. Aqui uma coruja. Aqui incubando. À direita, um galo cantando. Aqui seria dia, a tradução. E isso quer dizer assim: cuidando, chocando, incubando, tanto de dia, o galo, quanto de noite, os livros que a editora publicam para essa lâmpada aí, não é a lâmpada da enfermeira que o professor Ricardo falou, é a lâmpada do conhecimento para ser divulgada tanto pelo deus da eloquência quanto pela deusa da sabedoria que tem à esquerda, tá? Isso é a marca super sofisticada, feita por um pintor muito famoso chamado Rubens, Peter Rubens, e que acabou sendo colado aí nesse livro manuscrito da poesia de Gregório de Matos. Essas letras bonitas que vocês estão vendo aí, elas são todas feitas à mão, certo? Essa leitura que eu acabei de fazer, como incubando os ovos que seriam os livros, tanto de dia quanto de noite, e essa leitura dos deuses, do galo, da lâmpada, tudo isso não é meu. Essa gravura está preservada, tem tudo no Museu Britânico. Se vocês colocarem essa referência na internet aí no Google, vocês vão encontrar isso que eu estou dizendo, tá? Eu só estou didatizando e apresentando. Pois bem, dito isso, será que essa poesia que foi declamada, improvisada, de tanto repetida, copiada, de tanto copiada, reunida, de tanto reunida, manuscrita em livros e depois chega até nós hoje por editoras, será que essa poesia tem a ver com o nosso contexto atual de insegurança completa? Será que esse poeta do século XVII, que mal se conhece o rosto, porque esse rosto aí, ninguém sabe nem quem fez essa imagem, é uma coisa anônima, não tem quem fez. Será que esse poeta fala ao nosso coração alguma coisa para nós hoje? O Museu do Prado apresenta essa imagem aí de Rubens, da época de Gregório de Matos, como sendo a imagem de Mercúrio, certo? Aí essa aqui é uma fonte que tem na cidade de Madrid, que é a Fonte da Fama, que o poeta chama para divulgar, né? Para o deus Mercúrio inspirar as palavras dele e para a deusa Fama levar a mensagem dele para ele ficar conhecido. Está aqui.
Está aqui as asas e está aqui a trombeta como símbolo de propagar, né? De divulgar a poesia dele. E propagou que chegou até nós hoje, né? Saiu dessa cidade em que as pessoas viviam em condição infra-humana, essa poesia, e ela chegou até nós hoje. Agora veja, como lá tinha aqueles que não acreditavam que a morte chegaria, a morte acabou chegando. E para o imaginário daquele povo, essa imagem que vocês têm aí, ela é do início do século seguinte, do século XVIII, a imagem que tinha, hoje a gente ainda recupera a morte como um ser, né? No caso aí, essa caveira com uma foice. Ela foi dando golpe e matando todo mundo na cidade, né? Havia os que acreditavam que ela não chegaria, e ela chegou, o poema que a gente leu, né? Agora veja, eu trouxe dados internacionais porque eu não quero, digamos assim, ferir sensibilidades, mas eu gostaria de levar pessoas a refletir e que essa aula se repercutisse nas conversas e que a gente tivesse um trabalho de montar mentalidades que fossem, digamos assim, mais razoáveis para o século XXI e que não estivesse lá no século XVII. Porque mesmo na nossa época, tinha aqueles que não acreditam que a doença provocada pelo Covid-19, né, essa insuficiência respiratória, em que a pessoa morre sufocado com água dentro do pulmão, como se estivesse afogado. Essas pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, elas foram para a rua, como vocês veem aí nessa imagem. À esquerda, uma negacionista da doença, que nega a doença. À direita, profissionais de saúde lá. Tem uma e tem uma outra lá no fundo. Profissionais de saúde foram para a rua enfrentar e dizer, não, nós não vamos aceitar que vocês coloquem nossas vidas mais ainda em risco, é das pessoas. Aqui outra, ó. E, enfim, lá eles pararam na frente dos carros e tentaram impedir ou impediram. No Brasil, o que nós temos são médicos que criticam o isolamento e, tristemente, essas pessoas, enfim, profissional de saúde, esse aqui é uma notícia do Metrópole, um médico que faleceu, que morreu, tá? E ele colocou na internet, olha, que idosos eram para ficar em casa, crianças na escola, jovens e adultos na faculdade, no trabalho, todos devidamente protegidos, num país em que falta para as pessoas, muitas vezes, o dinheiro para comprar o básico, vai todo mundo do dia para a noite ser super educado, disciplinado e estar todos protegidos, né? Enfim, e o médico ele despreza a noção de portador são. Alguém pode ter o vírus e transmitir para alguém e não desenvolver a doença e outra pessoa desenvolver, né? E esse senhor aí, ele acabou morrendo. Infelizmente, quando a cabeça não pensa, o corpo padece, né? Tem o ditado popular. Então, no século XVII, tem a bicha de Hércules, essa imagem aqui, né? O detalhe. Professor Ricardo, está indo tudo bem? Tá tudo bem, tá cortando um pouco o áudio, mas tá bom. É. Então, aí está o detalhe, né? O que era a bicha de Hércules, esse monstro que atacava por várias formas, várias cabeças. Ele é, em relação ao nosso contexto atual, olha, muita mutação genética, vocês podem ver aí, estudos sobre mutação genética mostra que o novo coronavírus espalhou no final de 2019. Aqui, na parte menor, vai dizer que já encontraram 200 mutações genéticas. Quer dizer, ele se transforma muito. Isso pode ou não, no curso vocês vão saber melhor do que eu, ter uma implicação na diferença de sintomas. Mas o certo é que já existe notícias sobre diversificação de sintomas com que os profissionais de saúde estão se deparando. Ricardo, você viu alguma notícia sobre isso? Eu vi. E sempre está aparecendo mais algum sintoma, né? Perda do olfato, né? Diarreia. Que antes não tinha, né? Questão respiratória, né? Nesse quadro que eu peguei no site da BBC, já tem aqui diarreia. Então, aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10 sintomas diferentes que o corona apresenta. Então, parece que a bicha de Hércules, de 7 cabeças, no caso aqui ela tem 2, 4, 6, enfim, 10 cabeças, está atacando, né? Será que esse poema poderia ser atualizado, por exemplo, quando ele fala que pobres e ricos morrem? Eu coloquei no Google, e quero destacar só isso aqui, olha. 6.290.000
resultados para empresário morre de coronavírus. Obviamente que não morreram milhões, né? Mas de notícias, de muita informação sobre ricos morrendo, que na verdade essa é uma doença que começou com pessoas de melhor condição financeira, a propagação dela, né? Começou com pessoas de melhor condição financeira, porque ela foi transmitida internacionalmente e quem é de baixa renda não faz viagem internacional, né? Só em exceção da exceção. Aí, para a gente pensar, não é? Um filho de empresário da Paraíba, pertinho, eu encontrei essa notícia, é a primeira que apareceu no Google, ele morre, não é, vítima de coronavírus. Então, também no nosso contexto, não poupou ricos nem pobres, né? Aí eu fui ao R7, o site de notícias ligado à Record, né? Para ver essa ideia do discreto, aquele que é fino, elegante, que tem conhecimento, né? E vejam só, no contexto internacional, o presidente do Santander, que é um banco, morre vítima dessa doença. Ela não poupou ninguém, né? Não está poupando, isso está no R7, tá? E aí vai, eu fui à exaustão, fui detalhe a detalhe, mostrando como o poema, mostrando não, tentando descobrir, e agora fica demonstrado que o poema se atualiza num contexto de pandemia, né? Olha, o rico não reparou de seu poder a vantagem, o presidente do banco morreu, né? Nem ao soberbo temido, nem ao pobre humilhar-se. Eu não coloquei as imagens porque me comoveram na hora e eu achei que eu poderia comover alguém, não é a intenção. Mas uma jovem senhora, trabalhadora da área de saúde, ela diz assim: fui tão maltratada no hospital, disse técnica de enfermagem, que morreu com Covid-19 no Rio de Janeiro. Eu vi os vídeos, ela clamando, pedindo atendimento e dizendo que no hospital as pessoas diziam: todo mundo vai pegar, vá para casa, e acabou custando uma vida, né? Eu não vou dizer tudo que eu gostaria de dizer, mas o leitor é capaz de já saber o que seria e de ou de imediato já ter pensado e concordando, ou de estar com alguma resistência e precisar parar para pensar melhor. Morre Ciro Pessoa, um dos fundadores da banda Titãs. Ninguém é obrigado a saber quem é os Titãs, porque, enfim. Mas tem que colocar aí no YouTube, vai encontrar um monte de músicas legais, tá? Como Marvin, como Não Vou Me Adaptar, enfim. Pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa, né? Peste, difteria, coqueluche, o pulso ainda pulsa. Mas tem muita música legal e muitos artistas que hoje fazem sucesso, que foram integrantes do Titãs. E esse músico, né? Que eu coloquei aí como alguém criativo, elevado, brilhante, né? O polido, o brilhante. Também o Covid não está poupando, né? Aí à esquerda você tem o Ciro, pessoa jovem, ele já bem adulto. E do lado direito, a primeira composição dessa banda é criada em 1982, tá? O que será mais, né? E será que essa doença também está estragando as festas na nossa época? Está. Eu coloquei coronavírus, festa, prisão. 30 milhões e 800 mil notícias, informações sobre gente presa por causa que descumpriu a lei de ficar em casa, de se isolar e, na verdade, promoveu foi pessoas se reunirem. Vocês sabem de casos aí que estão sendo noticiados e o poema trata disso também, né? E no nosso, aqui bem pertinho de nós, no Rio Grande do Norte, um rapaz é preso porque organiza uma festa. Então, a doença, ela realmente estragou a festa, né? Converteu a festa em luto, tá? Olha só, emudeceu as folias. Está aí, um jogo de futebol, e o que eu coloquei essa foto aqui para chamar a atenção para duas coisas. Uma é o estádio completamente vazio. Agora a outra é o seguinte, olha. Após resistir, futebol brasileiro se blinda contra coronavírus e suspende campeonatos. Agora, o que é esse futebol brasileiro? São os empresários, os cartolas, né? Aqueles que administram. Finalmente, eles acabaram parando, né? Agora, depois de quê? Olha aqui o partezinho final. Dirigentes param torneios em recuo depois dos protestos
de jogadores. Então a gente vê um jogador que ganha bastante dinheiro, que tem fama, etc. Mesmo quem não é da primeira divisão, muitas vezes tem salários que professores e técnicos em biossegurança nunca vão ter, mas na verdade não passam de trabalhadores para os quais quem explora não está nem aí. Só pararam porque, enfim, os caras protestaram, né? Mas o que eu quero mostrar é isso, né? Emudeceu as folias. Então, a folia do futebol também foi emudecida mundo afora, tá? Então, essas outras partes aqui eu não encontrei relacionamento com imagens, a gente já decodificou, né? Da misoginia que o texto traz, né? Da fala, né, discriminatória contra pessoas de origem africana, isso tudo o texto faz também, e a ideia de que enterrou pessoas de 6 em 6 numa cova só. Nós temos notícia do colapso dos sistemas funerários, né, funerários dos cemitérios no Brasil e no mundo. Chegou via WhatsApp, eu não coloquei essas coisas para não ferir, não tem necessidade. Já é muito feia essa imagem, né, de uma cova coletiva e as pessoas enterrando seus queridos sem poderem se despedir minimamente, né? Mas o texto também se atualiza quanto a isso. Houve lugares de ficarem cadáveres na rua sem dar tempo recolher. E a televisão tem mostrado cenas de pessoas mortas numa maca com um paciente sendo colocado do lado. Isso aqui me chamou a atenção, o estado do Rio de Janeiro comprando contêineres, ou seja, aquelas caixas grandes do tamanho de uma carreta de metal, né? Tá aqui a porta aberta e profissionais de saúde. Esses contêineres, muitos deles são refrigerados para poder levar de um país para o outro carne, fruta, enfim. E aí eles estão pegando esses contêineres para colocar cadáveres porque não está cabendo no hospital. E ainda há pessoas dizendo que nada está acontecendo, que é tudo mentira, que é uma invenção. Como se o poder público estivesse interessado em gastar se não fosse com aquilo que é realmente obrigado. É uma falta completamente de senso, entendeu? Na época de Gregório de Matos, foi preciso ter um poema para dizer que o governante estava gastando e fazendo tudo o que podia. E na nossa época é semelhante. Então, se está havendo esse contêiner aí fotografado, e um contêiner é caro, procurem saber o preço, não é porque governante ou empresário é bom, não. É porque a coisa é séria, tá? O poema se atualiza. Sobre a questão das enfermarias, né? Sobre a questão de superlotações também, né? O governo afirma que UTIs de hospitais particulares estão lotados. Eu trouxe particulares porque é muito importante que a gente perca a fantasia de que porque paga um plano de saúde, a vida está garantida e que o empresário vai gastar tudo que ele pode para salvar a vida de alguém. Isso é uma fantasia criada na cabeça de muitas pessoas. Talvez aquele médico que morreu, talvez os empresários que estão por aí querendo circular normal, eles tenham essa fantasia, né? Eles acham que porque pagam um plano de saúde vão sobreviver. Ricardo, até aqui o áudio, está indo bem? Tudo tranquilo? Ah, tudo bem. Aqui dado do R7, que ele divulga uma informação aí que os hospitais estão sobrecarregados. Isso aí não é novidade para ninguém, mas serve para nós compararmos com o poema do século XVII e pensarmos esse estado do ser humano frente ao Estado instituído. Aquele que lidera o Estado. O poder de um líder é gigante. Uma empresa mundial, ela pode falir ou ela pode dobrar sua riqueza, muitas vezes pela influência de um líder. Procurem saber sobre o que é a Samsung, se não é por causa do líder e por causa do herdeiro dele, que é presidente. Procurem ver. Dá para destacar também a busca do remédio, né, professor? A busca permanente do remédio, né? Mas eu quero pensar esse estado do ser humano frente ao Estado instituído e quem fala em nome do poder instituído. Olha só, o senhor Marquês de Minas, a gente não tem como saber se ele realmente providenciou dinheiro e remédios e fez tudo, mas essa mulher fantástica, vocês podem conhecer melhor, pesquisando, colocando no YouTube,
eu vi uma longa matéria de um jornalista brasileiro conversando com uma jornalista brasileira que mora na Nova Zelândia, e ela relatando que esta primeira-ministra, Jacinda Ardern, ela é uma pessoa que ela tem menos poder do que o nosso presidente da República tem. O nosso presidente da República, ele administra, ele representa o país fora, ele tem muito mais autonomia do que a primeira-ministra nos países que são assim, com o primeiro-ministro, com o parlamento, né? Com um governo mais coletivo. Mas ela usou todo o poder que tinha e ela foi rigorosa com as medidas de combate e foi doce com a população. Quem estiver me ouvindo entenda o que eu estou dizendo no silêncio. Ela foi doce com a população dela, ela fechou fronteira, proibiu circulação, mas ela foi a público pedir a quem era jovem para levar comida para quem era idoso, para idoso não precisar sair de casa. Ela criou uma corrente e ela conseguiu, é um país que é do tamanho de um estado nosso, como o Piauí, por exemplo, ela conseguiu manter, olha, em 20 mortes, já está aqui embaixo, 20 mortes. E o país está considerado livre da transmissão da doença. Ah, mas o Brasil é muito grande, a poesia de Gregório de Matos é porque o Brasil é muito grande. Não. A Bahia era uma cidade de poucos milhares de habitantes. Tá? E se cada estado nosso fosse administrado como o estado da Nova Zelândia, pronto, estava resolvido. Né? Não tem essa conversa, é porque existe, enfim, existe uma malignidade. Então, essa mulher atuou lá e deu certo. Tá? Então, a poesia se atualiza com pessoas que cuidam de pessoas como líderes. Eu estou falando do líder. O líder político e policial da colônia brasileira no século XVII. Nessa época, era o Marquês de Minas. Segundo o poema, ele fez tudo que podia para ajudar. Criou hospital, gastou, numa época em que o açúcar estava caindo de preço e que estava tendo menos arrecadação. Verdade ou mentira é o que a história poética está contando, tá? Não dá para acreditar 100%. Mas no caso da Nova Zelândia, dá para acreditar 90%. Dá para a gente pesquisar e procurar saber. E aí o poema vai se atualizando mais, estamos caminhando para o final da nossa aula. No hospital, o grande cuidado das enfermeiras, né? Também está acontecendo um destaque, tem boas notícias, né? Uma enfermeira, as pessoas da enfermeira estão se dedicando, e uma enfermeira, eu trouxe um caso aí icônico para juntar tudo, né? Mês das mães, doença, enfim. Uma enfermeira, ela foi contaminada, teve filho durante a contaminação, enquanto estava contaminada, e acabou só vendo o filho dela tempos depois, né? E aqui ela recebeu cuidados médicos, ela está aqui no tablet, enfim, podendo ver a filhinha que está no braço de outra pessoa. Enfim, aqui o caso de uma professora que se dedica a cuidar de um bebê porque a família inteira acabou contraindo coronavírus. Eu ia colocar outra notícia, vocês procurem ver se desejarem. Michelle Obama, todos os dias, ao meio-dia, lendo para as crianças, no intuito de fazer com que os pais tenham uma pequena folga no momento em que uma mulher tão famosa, foi primeira dama dos Estados Unidos, 8 anos, enfim, se doando 1 hora por dia, fora a hora de preparo, né, da leitura, para auxiliar, tá? Enquanto isso, no Brasil, a notícia que me chega antes de eu terminar essa aula é que garçons num restaurante debocham da propagação do coronavírus e faz aquela dancinha que está famosa, porque certo grupo de pessoas de preto, enfim, dançaram com um caixão no ombro. Eles imitaram essa dança e o site aí Metrópolis divulgou como deboche. E aí as pessoas no restaurante aplaudiram. O fetiche da morte, a morte como uma coisa que é desconhecida e proibida, então eu vou brincar com ela. E, que é pior, o desdém pela morte do outro, achar que nunca vai chegar a si. Né? Enquanto isso, pelo menos 98 enfermeiros já morreram de coronavírus no Brasil, segundo um estudo divulgado pelo jornal mineiro O Tempo. E na época de Gregório, as enfermeiras podiam atuar ali na febre amarela porque não era
enfim, na nossa época é muito mais grave, eu não quero dizer mais coisas, né? Olha aqui essa imagem como é para a gente pensar o trabalho que faz um técnico de enfermagem ou um enfermeiro, tem procedimento que é só o enfermeiro que pode fazer, lidando diretamente com uma pessoa que está contaminada, né? A vida colocada em risco para salvar outras vidas na nossa direita, e desse lado aí vocês veem a vida debochando da morte, né? Então o poema se atualiza de alguma maneira. O governo alemão ele paga a renda trabalhador autônomo em 5 horas após cadastro. Sabe quem é que conta esse relato de um momento desse nosso de crise, de recessão, em que essa mulher, Angela Merkel, é isso mesmo, Angela Merkel, ela vai para a internet dizer que é o pior momento depois da guerra que a Alemanha vivenciou, em meados do século passado, é um brasileiro, está aqui, um brasileiro conta que recebeu 5.000 euros minutos depois, horas depois, 5 horas depois de fazer o cadastro dele, ele que mora na Alemanha, tá? E aí essa articulista do UOL, Nina Lemos, que vocês veem aqui, o rostinho dela pequenininho, ela diz, coronavírus é controlado na Alemanha. O segredo? Merkel. Está aí ela com essa imagem de uma pessoa aberta, né? De uma pessoa disponível, de uma pessoa que está atuante. Enfim, essa imagem que o artigo de Nina Lemos apresenta para nós. Esses aqui são exemplos de líderes que o poema traz 2 vezes, então eu trouxe 2 líderes que atuaram de maneira eficaz para auxiliar no combate à pandemia, e nesse sentido a gente poderia fazer um poema agora com as mesmas palavras falando da primeira-ministra da Inglaterra e da primeira-ministra da Alemanha, tá? Agora, na poesia de Gregório de Matos, Ricardo, tá tudo ok até aqui? Tudo bem, o tempo, né? Tá terminando já. Deus estava queixoso. Na poesia de Gregório de Matos, a morte daquele monte de pessoa é atribuído ao fato de que essa aqui é uma capa de um livro da poesia dele, que uma editora fez essa composição. Na época tinha religiosidade, tinha um rei, tinha aqui os fiéis, mas tinha também o diabo, tinha a mulher nua, tinha os seres humanos como demônios. Então a culpa não é de trazer pessoas de uma região para outra e colocá-las numa condição infra-humana. A culpa na poesia de Gregório de Matos é do povo que peca e Deus vai lá e castiga, tá? Então, esse colapso que a Bahia viveu, o Brasil está testemunhando, né? Se aproxima, acho que agora até já passou, essa notícia é de 6/5. Se aproxima de 10.000 mortos e só perde para os Estados Unidos, que o líder também fez pouco caso da pandemia. E é isso, gente. Na aula de hoje, a gente testemunhou o fato de que essa poesia do século XVII, ela retrata muito bem um quadro que é similar ao quadro de hoje, em que pessoas estão padecendo. Esse ser humano ele tem vulnerabilidades, ele tem fraquezas diante do poder instituído, que é o Estado com E maiúsculo, né? Assim, o Estado com E maiúsculo, e que mesmo no nosso cenário ainda tem uma relevância gigante a figura do líder, aquele que é escolhido, aquele que é eleito, ou aquele que herda, ou aquele que vai lá e se constitui como líder. No caso, nós trouxemos 2 líderes aqui para ilustrar, da Inglaterra, da Alemanha e da Nova Zelândia, e nós ainda temos uma aura de mistificação, de religiosidade supersticiosa, nada contra a religião, desde que há ser humano. E enquanto existir, parece que vai haver algo a que se chama religião. Mas veja essas 2 últimas notícias com as quais eu encerro a nossa aula, tá? Da notícia da BBC, tem aí, coronavírus, pastor que chamou a epidemia de histeria, ou seja, coisa de gente que não está bem da cabeça, morreu após pregar no carnaval. Então tem essa notícia aí na BBC, vocês podem checar e ler a notícia melhor. E na Coreia, eu peguei isso do site R7, tem aí também o link, vocês podem olhar. Líder de igreja sul-coreana pede desculpas por surto de coronavírus. Essa igreja dele
um membro da Igreja de Jesus de, aí quem souber coreano leia, Shinkeshoen Nijin. Enfim, ele vai a público pedir desculpas porque a igreja se tornou um foco de disseminação da doença. Então, ainda hoje, o que Gregório de Matos disse aqui, né, que Deus está ofendido e que o povo é que tem que se arrepender, ainda hoje existe essa ideia que, se a gente lê pensando só no século XVII, vai pensar que ficou lá. E assim a gente vê como as marcas deixadas no texto de Gregório de Matos, da sua época, uma vez sendo decodificadas, é perfeitamente possível de nós conjugarmos e fundirmos o horizonte histórico de Gregório de Matos com o nosso horizonte histórico, para nós escolhermos para o que nós vamos olhar. Se nós vamos olhar para essa mistificação que tenta justificar com superstição, com crenças, o que está na nossa realidade, ou se nós vamos nos pautar em algo que seguramente traz melhores resultados para a nossa vida em sociedade. Então, esse ser humano, o estado humano frente ao estado constituído é um estado de vulnerabilidade em que a figura do líder do poder estatal ainda é determinante, principalmente no momento desse, em que a biossegurança foi colocada completamente em xeque e que cabe a nós agora ter todo o cuidado e toda a preservação, enfim, para consigo mesmo e para com o outro. Tá? Com isso eu reviso e fecho a nossa aula e até uma próxima. Valeu. Tudo certo, professor Ricardo? Certo, fecha a tela para aparecer a tua imagem inteira. Vai encerrar a aula aí. Como é isso? Assim? Aê, agora sim. Muito obrigado. Muito Tchau. Feliz aqui, muito feliz de ser o primeiro a assistir essa aula grandiosa. Parabéns. Foi cruel, foram dias de trabalho. Valeu, tchau, tchau.